Aí quem quiser fechar a câmera, pode fechar, se sentir mais à vontade, né? Com a câmera fechada, mas assiste. Deixando todas as nossas preocupações, as nossas aflições do lado de fora, para poder se concentrar em todos os ensinamentos de Deus e Jesus e dos ensinamentos que o livro também pode só nos ajudar na nossa compreensão sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria evolução. Vamos pedir muita proteção para cada um de nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, os nossos parentes, para que cada um consiga a sua tranquilidade, a sua harmonia, para seguir com amor no coração, com muita resignação e resiliência, as dificuldades que possam surgir. Pedindo a espiritualidade que está presente hoje, que envolva a Priscila, que fará a aula no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Então, vamos lá. Está na tela já, né? Está na tela. Então, continuando, né? O meu reino não é deste mundo, né? Aquela frase inicial. Continue com a mesma frase da Luzia. Nós estamos falando sobre a espiritualidade. Então, a gente vai continuar agora o estudo do livro Voltei. Deixa eu só fechar aqui, senão me atrapalha aqui ver todo mundo. Então, vamos continuar, né? O livro Voltei, nós sabemos aí, né, que é do espírito do irmão Jacó, Chico Xavier, né? Desenho de Mozart e Estúdio Cena e Ação. Então, a gente vai continuar no capítulo 11. Né? No capítulo 11, a luta prossegue. Então, o Jacó comenta que se seria um grande engano, né, nós acreditarmos que após o nosso desencarne, os espíritos ficam em contemplação enquanto muitos sofrem, né, encarnados. Então, todos sabem, né, que quem acredita no espiritismo, a gente conhece que a gente não fica que nem anjinho lá contemplando nas nuvens, né? Que a partir do momento que a gente desencarna, a gente sabe que vai ter bastante trabalho, né? Vai ter a continuidade aí na vida espiritual. Aí ele também informa, né, que a instituição em que a Marta trabalhava, ele impressionou muito, né, ele quando ele estava observando, né, pela sua grandeza. Então, foi falado para ele que tratava-se de uma universidade destinada à formação e burilamento do caráter infanto-juvenil. Então, eu vou passando, depois a gente explica, mas aqui ele está mostrando várias crianças, né? Então, a princípio, a gente entende que na espiritualidade não existe criança, tá? Seria um estado mental desse espírito. Então, vamos continuando, depois, se surgirem as perguntas, a gente vai falando. Então, Marta explicou que a instituição asilava irmãozinhos desencarnados, né, entre 7 a 12 anos de idade. O irmão Andrade explica que tratam, né, de entidades inacessíveis ao choque biológico da reencarnação. Então, eles precisam, né, como eu falei, eles estão naquele estado mental, eles precisam ter um despertamento para poder entender. Então, eles necessitam de lugares adequados em que o repouso lhes favorece o despertar. Então, esse despertar é o despertar do espírito, que aqui eles acreditam que ainda são crianças, né? E esses espíritos, eles vivem em comunidades, né, que dividem-se por turmas afins, por graus evolutivos e classes, e se dividem pelas aptidões e tendências. Então, a gente sabe que na espiritualidade, nós estaremos localizados de acordo com nossas afinidades, né? Todo mundo sabe. Se você lá, você é um espírita, por exemplo, você vai lá, né, trabalhar, né, com a parte espiritual. Se você é alcoólatra, você vai, né, vai estar ligado mais ou menos, né, à parte da crosta, né, junto com os alcoólatras, enfim. Você vai procurar o que você tem afinidades e tendências.
Irmão Andrade afirma, né, para Jacó, que as crianças na vida espiritual, elas podem perfeitamente optar pelo mau caminho, considerando que a alma recapitula as emoções do passado. As crianças estacionadas no Parque do Reajustamento sempre se encaminham para a reencarnação. Então, ele fala que todas essas crianças, né, a próxima etapa delas, crianças, né, no estágio que elas estão, elas vão ser encaminhadas para a reencarnação. O que ele quis dizer com recapitular as emoções, então, ele diz assim, que nós somos, digamos, espíritos seculares. Então, nós estaremos, quando ele fala aqui, ó, que optar pelo mau caminho, isso quer dizer, de repente, se tem alguém aí que já teve nessa tendência ruim, então é porque ela tem isso, né, na sua vida espiritual do passado, tá? Nós somos espíritos seculares. Então, seguindo em direção do casario central, Jacó observa que os domicílios oferecem espaços regulares entre si, como que indicando, né, naquele abençoado lugar de auxílio, que havia espaços para todos. Então, ele verificou que ali as casas, né, onde abrigavam os espíritos eram bem espaçadas. E observava, né, que não haviam estabelecimentos comerciais, só instituições que eram destinadas ao bem coletivo. Então, a Irmandade também informa, né, que ali se encontravam, né, que eles se encontravam em uma colônia espiritual de emergência, situada, né, em planos menos elevados. Ou seja, é uma colônia onde eles tratam de espíritos que necessitam de algum tipo de socorro espiritual antes deles serem, né, encarnados para estarem, né, direcionados para uma encarnação, por exemplo, como ele diz lá. O nosso lar seria um pouco mais elevado, né? Peraí, não está indo para frente. Diversas comissões de socorro trabalham em benefício de irmãos encarnados e desencarnados em sombra de desespero. Então, Jacó observava, né, que as vias públicas estavam cheias de transeuntes, né, pessoas que estavam caminhando, muitos agrupados, né, outros passavam, mas não haviam expressões, né, de pessoas em aflição, rancor, né, nem desânimo. Aí, após ele atravessar as avenidas, ele admirou por um edifício, naquele edifício central, que era com 7 torres, bem iluminado. Então, Marta elucidou que ali era, né, o grande santuário da cidade, onde se processavam, né, os serviços espirituais relacionados à vida coletiva deles, né? Naquele templo, comungavam no amor todos os espíritos liberais. Alguém tem alguma coisa a perguntar até aí, para a gente dar uma continuidade? Espera aí que tem eu ia parar no 20, acho que o 20º eu paro. Acho que é isso. Deixa eu continuar, aí no 20º eu paro, tá? Ok. Andrade afirma que ali eram recebidas ordens e inspirações, né, programas de serviço da vida mais alta, ou seja, da espiritualidade superior, né, aqueles espíritos que estão lá naquela comunidade. Grandes servos do Altíssimo, das esferas sublimadas, ali se materializavam, distribuindo amor, sabedoria, né, e é justamente, né, das torres soberanas e veneráveis que partem o fecho de luz, né, guiando, né, no começo que vocês viram, né, a luz na treva, quando eles atravessavam, né, faziam aquela travessia da ponte. Então, essa luz vinha dessa torre. Jacó, né, por ser recém-chegado, ele ainda está com características do corpo terrestre, ele não poderia, naquele momento, ter um acesso direto naquela torre ainda, tá? Então, cabia a ele, na preparação necessária, através da fonte de pensamentos. Então, ele tinha que se purificar um pouquinho mais para conseguir ter acesso dentro daquela torre, tá bom? Então, aí, vocês têm alguma questão? O Marcelo faz o comentário, poxa, se é assim, lugares menos elevados, tá bom demais. É uma colônia de socorrista, né? Existem várias colônias socorristas, né? Aí ele mostra uma delas. O nosso lar também é uma. Eu né? ficava por lá mesmo, viu? Tá bom demais.
Aí, continuando, né, a travessia dele, passando pela câmara destinada ao descanso, Jacó entregando-se à quietação, quando ele percebeu um certo fenômeno auditivo e visual que o perturbou às fibras mais íntimas. O que será que aconteceu com Jacó nessa hora? Quem arrisca em falar? Quem lembra? Que ele começou a ter né, sentiu alguma coisa? O que será que está acontecendo nesse momento com ele? Alguém lembra? A sintonia visual? Não foi a família dele que ele começou a receber os pensamentos, né, dos familiares dele que ficaram? Isso. É isso mesmo. Viu, Marcelo? Eu estudei. Caramba, acho que você merece mais do que eu, viu, Margarete? Vou trocar de nota, vai. Deixa eu desligar meu celular aqui, que ele não para de mandar mensagem aqui para ele. Não fica atrapalhando. Você leu 4 vezes, né? 4 vezes, olha só. Vamos lá. Então, ele viu as filhas que estavam na terra, né, como se estivessem dentro dele. Então, por que eles falam isso? Porque eles mostram isso, né? Para a gente entender que quando um ente querido nosso parte, né, devemos orar, mas não ficar muito tempo nessa contemplação desse sentimento para não atrapalhar essa evolução, né, do nosso ente querido. Então, acho que é por isso que ele enfatiza isso, né? Então, ele viu as filhas que estavam na terra como se estivessem dentro dele e dirigindo-lhe palavras de saudade e carinho. Irmão Andrade aproximou-se de Jacó e explicou-lhe que tratava-se do fenômeno da sintonia espiritual, né, comum a todos os recém-desencarnados, que deixam o coração na retaguarda, né, na terra, no caso dele, né. Explicou que, pelo mesmo processo, é possível comunicar-se com o plano físico, quando o intermediário terreno, né, ele possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Então, a gente sabe que a onda mental ela é responsável, né, por essa comunicação entre nós, né, do plano espiritual e do plano terrestre. É o pensamento. Informou que... Deixa eu ver se acho que... É isso mesmo. Informou também que é assim que o espírito desencarnado é suscetível de manter intenso intercâmbio pelo pensamento e que é por esta comunhão íntima que encarceram, né, o criminoso dentro das próprias obras. Então, o que ele quer dizer aqui? Então, quando você não perdoa, quando você tem ódio, quando você guarda, né, uma mágoa, não perdoa, né, uma pessoa, é por esse, né, intercâmbio que você fica encarcerado, aquele que você não perdoou. Então, eles estão formando que é por isso, né, que existe essa, né, interligação quando você não perdoa. Então, qualquer momento, pelo pensamento, né, o teu verdugo, ele te encontra pelo pensamento. Jacó comenta que a morte não interrompe o trabalho iniciado na Terra, que é no além-túmulo que continuamos o serviço que se afina com as nossas tendências. Então, aí ele está falando... No caso dele, é o espiritualismo, no espiritismo, né? Mas tem muita gente que, por exemplo, drogado, né? A gente sabe que ele vai ir atrás, né, das suas necessidades. E aí, consequentemente, atrás, né, das pessoas que têm afinidade. Na segunda noite, Jacó recebera a visita dos amigos o Guilom e o Schutel, que estavam remoçados, né? Estava mais bonito. ele não imaginava que na espiritualidade, né? Então, ele falou, está mais bonito. Então, é a versão, né, que ele conhecia. E disseram que não viviam naquela colônia. Então, eles explicaram para o Jacó que eles estavam lá naquele momento, mas não eram daquela colônia. Eles estavam numa colônia mais diferenciada, mais avançada. Quanto a Bezerra de Menezes, né, o Saião, que era o amigo dele, o Bittencourt Sampaio, eles optaram em ficar juntos aos infelizes da Terra, embora pudessem alcançar voos para superfícies superiores. Então, eles estavam num outro patamar, né? Eles poderiam estar em outro patamar, mas eles preferiram estar, né, trabalhando, né, porque essa é a função dos espíritos, nós estamos trabalhando em prol, né, dos necessitados. Então, eles queriam estar presentes nos infelizes da Terra e ajudar para que eles evoluíssem, né? Então, eles optaram ficar juntos na Terra.
Muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais, prestem atenção, nas regiões abismais, né, que são as trevas, né, abismo, onde a inteligência dos espíritos tirânicos e sagazes estabelecem a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas. Destacou-se a necessidade de aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas. Então, o que está querendo dizer? É muito bom nós estarmos estudando, estarmos entendendo toda essa parte do Espiritismo, sobre perdão ou não perdão, porque entender que existem também criaturas, como ele fala, que eles podem estar nos obsediando, tá vendo? Espíritos tirânicos, que se a gente não conhecer como funciona toda a sistemática do espiritismo, eles vão chegar para você e vão querer te obsediar. Ó. Trabalha aí, vai lá, obsedia, você vai ver como é bom. Tem aquele espírito, o livro que eu falei para vocês do Valério, que conta muito isso, né? Que ele é uma inteligência ligada ao mal, né? Que ele acaba usando os desinformados, né? Os espíritos que não têm conhecimento, para o mal. Então, ele não vai fazer o mal, mas ele vai usar de quem não conhece para fazer o mal. Então, por isso que eles falam que é muito importante, né, o conhecimento de toda essa parte espiritual para a gente não deixar se cair nesse envolvimento. Você chegando lá, você já sabe que realmente não é uma coisa, né, boa. Então, ele destacou a necessidade, né, das lições do Espiritismo e que constitui, né, reforçou que constitui um valioso esforço na vanguarda da libertação da mente humana. Ó. Olha só o que ele fala. Porque senão sua mente vai ficar vinculada a esses espíritos tirânicos, tá? Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima. Então, é muito importante nós estarmos lá fazendo a nossa reforma íntima, que milhões de almas encontram-se aprisionadas em função disso. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, a terra se modificará, orientando-se ao bem supremo. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? No chat não tem nada. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre os espíritos tirânicos? Todo mundo entendeu como é bom a gente ter esse conhecimento, estar esclarecido para não nos deixarmos influenciar, né? Então, vamos lá. Então, no capítulo 13, tá? Revendo os círculos de trabalho. Então, voltando ao rio, né, amparado por Guilom e Caebar, Jacó ele se emociona, né? Ele descobriu que a mente possui um incalculável poder, né, sobre o campo emotivo. E assim como poderia materializar ideias de doenças, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Então, a gente sabe que a nossa mente ela é responsável pela saúde, né, ou não, do nosso corpo físico, porque nós sabemos que nós temos todos lá nossos centros vitais, né? Então, a partir do momento que você materializa doença, você está atraindo isso, né, para o seu perispírito. Tá? Pousando no chão, então Jacó tem o microfone ligado aí, eu acho que é o seu, Maria Cristina. Obrigada. Então, pousando no chão, Jacó sentiu uma estranha diferença. Então, ele sentiu que o contato com a terra assemelhava-se ao de um magneto, que obrigou a concluir que a volitação, né, só é possível com facilidade na crosta do mundo, aos espíritos mais envolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Então, ela depende muito do nosso, né, pensamento. Você viu que no momento em que ele estava indo, né, para a colônia, ele não tinha ainda esse domínio. Então, ele estava indo aos poucos, né, tendo esse domínio sobre esses fluidos que propiciaram, né, essa volitação. Amparado por Guilom e Caebar, sentiu que estavam volitando em linha reta, mais rápido e mais alto. Né? Descobriu que há rotas espirituais que favorecem o deslocamento. Jacó sentiu o desejo de materializar em plena
avenida para testemunho, né? Guilom Rio. Então, essas rotas espirituais que favorecem o deslocamento tem a ver com aquela que a gente comentou sobre lá o campo, na parte da praia, onde não tem aquelas ondas mentais, né, do pessoal que atrapalha, né, essa parte da volitação também. É a 23 de maio deles, né? A 23 de maio rola mais rápido essa, foi ótimo. Aí, quais as experiências vividas por Jacó nas ruas do Rio de Janeiro e no centro mostrados nos trabalhos de doutrinação? E aí, pessoal? Pode ligar o som aí e falar, não precisa escrever no bate-papo. Ele viu, que nem até tá na foto, né? Ele viu que as pessoas tinham tinha benfeitores, né? Mas a maioria eram obsessores, né? Pelo que eu lembro. E a foto tá mostrando isso, né? Forma de polvo lá que ele falava, né? Isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? É isso aí. Vamos lá. Então, nas ruas, né? Basta um breve exame para identificarmos o vício de cada um. Então, cada um, como a gente fala, cada um é uma individualidade, né? Então, ele mostrou, ele verificou que existiam espíritos ainda presos às paixões sexuais, né? Isso aí é tudo. Como é que você identifica isso? Lembra que eu comentei com vocês? É de acordo com o centro, né? Centro de forças que mostra mais acentuado, como que eles falaram, né? Então, às paixões sexuais, aos tormentos de ódio e aos caprichos da vingança. Nós vimos a figura aqui. O irmão Andrade, cuja assistência recorrera, muitas vezes nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer os alcoólatras inveterados, né? Em casos difíceis, no caso, a obsessão se caracterizava perfeitamente. Indicou-me alguns transeuntes, né, torturados pela dipsomania, né, o alcoolismo, e estavam seguidos por verdadeiros vampiros. Isso a gente sabe, né? Esse aqui não é ainda, tá? Esse aqui é o caso de outra pessoa, que a gente vai ver aqui. Forma repugnante, né? Alguns completamente embriagados de vapores, né? No caso dos alcoólatras, né? Outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. Aí ele comentou, o quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano, então é viciado em morfina, tá? No caso, vício de drogas, né? E pelas entidades em desequilíbrio em que se jungiam. Então, aqui a gente está vendo lá, né, o povo. Vamos lá ver que ele vai continuar falando. Parecia um homem subjugado, né, por tentáculos de polvos enormes, vendo aprisionado em cordões escuros. Tá vendo? Ele está todo aprisionado, é tudo pelos centros de força, né? Uhum. Então, os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias, né? Então, a lampreia é isso aqui, tá vendo? Ó, e esse aqui é um peixe, nunca, eu aprendi fazendo a aula, que é como se fosse um parasita, né? Pode ver que é igual, ó, né? Ele se prende aqui não sei se é algum peixe, né? Como se fosse um parasita, né? Invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Então, essa entidade, ele se fixa no caso do encarnado, que é o viciado, né? Nos plexos, né? Quer dizer, os centros de força, né? Eles estão no perispírito e os plexos, eles estão no corpo físico, então, na mesma direção. Então, ele fala que ele já está conjugado no corpo físico dele, entendeu? Então, uma coisa que já está fixada, é muito mais difícil, né, de você conseguir desfazer isso. Muitas vezes eles até comentam, né, que tem um livro, não sei, nós já lemos também, que existem casos no caso, não é nem obsessão, já é subjugação, né, Luzia? Esqueci o termo. É tão preso que se você desfaz, o encarnado, ele morre junto, né? Tem muito isso também. Nessa separação, se não é feita com preparo, né, aos poucos, se é num momento só, é desencarnado, o espírito leva os dois, né? Leva o que está obsidiando e o encarnado. Agora eu fico imaginando como deve ser lá na Cracolândia, né? A quantidade de
de vibrações, por isso que as pessoas também, todas as pessoas que têm um vício, elas têm essa dificuldade maior de conseguir sair deles, né? Porque já tem a dificuldade física, né, do corpo físico, e ainda tem os espíritos que acabam se juntando, porque também estão precisando de ajuda e acabam se juntando e se alimentando. Então, é uma luta realmente difícil, né, para conseguir reverter essa situação. Eu pensei a mesma coisa. Na hora que eu vi essa imagem, a primeira cena que me veio na cabeça foi essa também, Luzia, da Cracolândia, né? Quer dizer, então, Desculpa. Imagina, pode falar, Margarete. Não, quando eu passo na Cracolândia, que às vezes eu vou para aqueles lados, eu enxergo tudo muito escuro. Pode estar um dia de sol, mas quando eu passo naquela região assim, eu vejo tudo muito escuro, muito denso muito na frio, realidade. Né? Tem a questão do frio, né? Frio. De luz, né? É uma falta de luz. Isso. Mas é normal isso? Eu acho que pelo... Sim, você está sentindo, o teu perispírito que está sentindo aquilo, né? Você está passando por perto, você está sentindo a vibração, né? É como se a pessoa tem um pouquinho de, né, tem sensibilidade, ela vai perceber, sim, com certeza. Quem mais queria falar? É a Sueli? Não, era a Rosa, né? Não, já falei. Então tá. Agora, esses espíritos, eles trabalham em simbiose, né? Porque eles querem que a pessoa continue viva, se drogando para ele absorver lá os vapores, sei lá como é que é o processo, né? Eles é uma precisam, simbiose né, no que final, a pessoa né? continue. Isso. Até o pessoal diz que bêbado não morre atropelado, né? Porque eu acho que eles ajudam, né? Para que ele não morra, dá um aviso, ó, não passa agora. Porque eu acho que deve ser assim, né? Eles estão, entre aspas, ajudando esses espíritos, porque eles... E o bêbado sempre encontra a casa dele, viu? Então, você vê? Sempre. São os amigos, né? Os amigos. É interessante para ele, né? Vamos continuar, então. Vamos lá. Então, reparei, né, então, com mágoa, a diferença que existia em mim e os abençoados companheiros que me... acho que já... Tá. Isso aqui é uma outra... que é no serviço de doutrinação, tá? Então, reparei, então, com mágoa, a diferença que existia entre mim, né, e os companheiros que haviam me trazido. Ele estava lá na sessão mediúnica. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade. Notavam-me a presença. Que é a luz dele, né? Você imagina ele lá, né? Os outros, né? Estando lá ajudando, né? E os espíritos inferiores ainda o enxergavam porque a luz, ele não tinha ainda a luz, né? Tá? Vamos continuar. Então, não tinha muita coisa nesse capítulo 13, tá? Então, nós vamos lá para o 14, excursão confortadora. Então, Jacó observava que muitas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa, né? Então, aqui ele vai falar um pouquinho dele, né? Então, o trabalho dele, então ele falava assim, ele aconselhamos o próximo, né? A gente receita atitudes, sendo mais salutar, porém esquecemos de aproveitar as experiências humanas na nossa iluminação, né? De nós próprios, né? Porque ele era espírita, né, gente? Então, não adianta você estar lá doutrinando se você não fazia isso por si mesmo, né? Ele afirma que não providenciar a luz para si próprio, né? Contudo, agora na espiritualidade, ele reconhecia a opacidade de sua alma. Mantinha-se o perispírito no mesmo aspecto, né, em que se caracterizava na experiência física. Então, ele não tinha ainda nenhuma luz, então ele via como se tivesse encarnado ainda, né? Marta resolve levar o pai, né, à Califórnia para ver os laços dos queridos que aguardavam um espírito. Espera, deixa eu ver, deixa eu já muda, então. Então, vamos lá, essa agora é a viagem feliz. Então, Marta resolve levar o pai à Califórnia, né,
para ver os laços de amigos queridos que aguardavam em espírito, né? Então, Jacó notou que atravessavam colônias cheias de vegetação, porém menos ricas de beleza. Respondendo às interpretações de Jacó, Marta explica, né? Sempre, né, nos é dado visitar o plano inferior e consultá-los. Não se verifica o mesmo nas escalas superiores. Então, aí vocês entenderam o porquê? Né? O que acontece, assim, os espíritos superiores, eles vêm, né, das colônias inferiores no sentido de ajudar, mas o inverso não é o possível. Por que será? Alguém tem um palpite? Por que não consegue? Não estão preparados, né? Não tem preparação, né, para fazer isso. Não tem sintonia, né? Não tem sintonia. Tem mais. Tem a parte também da densidade, né, gente, do perispírito, lembra? Quando mais próximo da crosta, o perispírito ele é mais denso, né? Também. Tá pesado ainda. Então ele não está ainda, não tem essa capacidade ainda, então não tem como, né? Nos planos inferiores, a ligação com a Terra é grande, então você fica mais preso, né, à Terra. Uma separação energética, então, né? Você não precisa fazer muros, né? Que a pessoa não consegue ir lá de jeito nenhum, né? Sim, não precisa fazer barreiras, né? A própria densidade do espírito é a barreira, né? Falou tudo, o Marcelo. É bem interessante. Isso mesmo. Senão ia invadir, né? Eu fazer rolezinho lá no céu, aí não dá, né? É bagunça lá. Na verdade, assim. Não, a verdade, assim, eles mostram também no nosso lar que existem entidades, como o nosso lar ele está próximo, né, das trevas, então eles tentam acessar, porque o nosso lar é uma colônia, mas aí eles não conseguem também. Depois quando chegar lá no nosso lar, vocês vão verificar. Muita gente que matou o tempo, né? Então ele explicando ainda, né, conversando sobre a opacidade da alma, né? Muita gente que matou o tempo vive aí, né, com sede de reavê-lo. Não praticaram males graves, porém não se aplicaram ao bem. Então, a pessoa... É que nem aquele caso que a gente conversou lá, lembra do caso do espírito lá, que ele ficou na Terra, não fez nada de bom, nem nada de ruim, né? Aí, o que aconteceu? A alma dele não se alterou, né? Nem ganhou luz, nada. Por quê? Porque ele passou apenas o tempo, né? Ele usou a encarnação dele para nada, né? É isso que ele está dizendo. Quantos de devil, né, queixam-se de infortúnios, mas recusam-se de receber, né, a norma regenerativa, ou seja, eles recusam se melhorar, né, naquilo que foi, né, combinado, né, digamos, no plano espiritual, né? Você veio para cá com a finalidade de melhorar. Você acaba não melhorando, né? Porque você acaba não fazendo o que você se dispôs a fazer. Tá? Então, até aqui, viagem feliz. Agora, nós vamos continuar agora com outro assunto, que é a visita significativa. Mas, Priscila, por exemplo, no começo lá da aula anterior, vocês falaram que o Jacó, além da questão da espiritualidade, ele ajudava as pessoas, mas mesmo assim não foi suficiente para ele chegar numa condição tão boa quanto ele esperava, né? Então, estamos perdidos, né? Não, porque esse cara fez um monte de coisa, estudou e ajudou, né? Que mas o problema alimentos lá na comunidade. Eu acho que tinha aquela questão da luz mesmo, daquele amor, assim, daquela, né? A gente tem no final muita teoria, mas na prática talvez ele não fez muita coisa. Será que é isso? Praticamente isso. Quando ele saia do centro, ele ia não fazia muito com o coração, né? Aquela coisa de você fazer mais com o coração do que, né? Aí acabou que ele teve que estudar para poder entender o que é. Aí a gente vai ter as lições aí que ele aprendeu na escola iluminativa, né? Nós vamos chegar lá. Então, Jacó pergunta à filha, né, a possibilidade, então eles estavam, né, lá na Califórnia, de visitar Thomas Edison. Ele habitava uma esfera muito elevada, mas ele iria recebê-los por uns 15 minutinhos, tá, gente? Ele é um espírito de luz, mas ele ia conversar com ele por uns 15 minutinhos. Eu achei ótimo isso, 15 minutinhos. 15 minutinhos é ótimo. A agenda dele estava lotada. A agenda dele estava lotada, né? É médico do SUS, esse aí. Aí Jacó pergunta à filha como seria, né, após a morte, e a curiosidade dele é a barreira linguística, né? Eu achei interessante também. As fronteiras linguísticas, né? Os desencarnados em um país, eles ficariam presos num cárcere eterno naquele país,
né? Ele fala, você nasceu no Brasil, você vai ficar condenado a ficar no Brasil o resto da sua vida. Você vai ficar um bom tempo, a gente sabe, mas a partir do momento que você evoluir, aí ele vai explicando. Vamos lá ver. Então, Marta explica que os espíritos dos lares nacionais dominam nos círculos mais imediatos da mente encarnada. Mas, à medida de nossa elevação, encontraremos outros meios de entendimento coletivo. Ficou claro aí, então? Que a partir do momento que a gente evolui, não precisamos mais de dialeto para conversar. É tudo via, né, pensamento. Então, é isso que ele quis dizer. Até aconteceu em algum momento, né, na hora que ele queria a luz daquela professora, que ele veio com aquela inveja, ele não precisou falar nada, mas a Marta leu o pensamento dele, né? Bem a isso filha. Mesmo, né? E aí então, deu aquele espiritual, né? Então, dali a gente já vê a evolução que a Marta já tem, né? E ele ainda não, né? Agora, só voltando um pouquinho, o Marcelo está preocupado, né? Como é que ele vai ser? Mas qual foi a dificuldade tão grande que ele passou, né? Que o Jacó passou? Não foi uma coisa assim muito, né? É que ele estava achando, na verdade, que ele ia desencarnar e já pronto, já ia lembrar de tudo. Ou seja, eu acho que a expectativa dele era muito grande, né? Então ele foi com uma expectativa altíssima, né? Ele achou que já ia por toda essa obra que ele fez, né? Porque ele acabou ajudando muita gente também e acabou fundando aquela casa, né? Do artista, ou seja, ele fez bastante coisa. Mas isso a gente sabe nessa vida que foi. E nas outras? Será que ele não tinha débitos nas outras, que ele não, numa encarnação só, não conseguiu? Então, ou seja, ele estava cheio de expectativa, ele fez ele deixou um bom legado, mas e nas outras? Né? Então, a gente não pode deixar as nossas expectativas para além túmulo, né? A gente tem que... Não, e outra coisa, né, Luz? Ele também tinha uma condição financeira privilegiada nessa vida, né? Quer dizer, vamos pensar, será que ele fez o quanto ele poderia ter feito? Ou ele fez o mínimo, sabe? O que ele veio cheio de... numa posição privilegiada que dava a ele uma situação de muitas ações. Né? Ou seja, ele não veio, né? Ele com o trabalho dele, né? Porque ele saiu lá da terra dele, lá da Boêmia, numa situação ruim, né? E ele trabalhou, mas ele conseguiu. Quando eu digo a gente não sabe, Luzia, ele veio com essa missão já de outra vida. Sim, sim. Então, a gente tem que sempre fazer esse tipo de avaliação, né? Não saber como é que a nossa vida regressa, né? Agora, dizem que o Thomas Edison prejudicou muito o Tesla. Então, quer dizer, mesmo assim, o cara conseguiu estar em lugares bons. Pode ser que em outras encarnações ele fez coisa muito boa, né? É a história que diz, né? Cada um é uma individualidade, não dá para a gente generalizar, né? Sempre falo. A regra Será que no caso do Jacó, tem aquela passagem, né? Que a mão direita não sabe o que fez a esquerda, né? Como ele fez bastante coisa enquanto encarnado, né? Mas às vezes assim, as pessoas, porque tem uma passagem que os espíritos falam assim, lá, ele que pregava tanto, a caridade, não sei o quê, só que na vida dele mesmo, ele não era tudo isso, né? Ele fez o bem, mas não era tudo isso. Então, às vezes, não é aquilo assim, eu fiz para mostrar para todo mundo que eu fiz, né? Não usou do que não... Tipo, eu vou fazer a caridade, mas eu não quero que ninguém saiba, né? Tem uma passagem que a gente vai ver aí que ele fala, você falava uma coisa e fazia outra, lembram? Sim, depois sim. Uma parte que vai falar. Vamos dar continuidade, então. Então, visita significativa, vamos lá. Então, estavam entretidos em uma palestra quando viram Thomas Edison em pessoa. Tamanha luminosidade de sua cabeça que teve ímpetos de ajoelhar-se, né? Em seu centenário de nascimento, Edison afirmava que continuava trabalhando sem descanso. Então, ele estava trabalhando muito na espiritualidade.
à frente dos perigos que ameaçavam a humanidade. Então, era olha só o que ele está contando, né? A necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida. Então, ele estava falando que as forças tutelares do planeta, elas estavam preocupadas naquela época, né, na desintegração da bomba atômica praticadas na América. Então, eles estavam muito preocupados com essa questão, né, de acabar, né, com o planeta, né, gente? Porque você viu quanto tempo que demorou para Jesus preparar o nosso planeta, né? E quanto você acha que, né, eles estavam preocupados que fosse acontecer de acabar com o planeta, né? Então, lá a espiritualidade estava tomando ação. Então, afirmando que o planeta ele estava vivendo um momento aflitivo do período de transição, né? Que a gente já ouviu, né? Sem a menor perspectiva de paz. Então, sentindo que o seu tempo com ele iria acabar, ele perguntou a Edison, né, se ele iria reencarnar, né, o Thomas Edison, dando continuidade aos seus inventos maravilhosos. Olha a resposta que ele vai dar para ele. Ele respondeu que o Criador é Deus, nosso Pai, e que somos instrumentos de sua vontade. Ele fala, a ocasião seria propícia ao invento de uma lâmpada divina e eterna, né, que funcione para sempre dentro de nós. Então, é isso que ele queria, ó, a transformação, né, interna da gente, né, o que eles estavam preocupados naquele momento. É isso que era melhor do que alguma outra invenção, né? Melhor a nossa reforma íntima do que uma outra invenção, primeiro. Porque o que acontece com a mente, né, a mente desequilibrada, a gente sabe que desequilibra todo o contexto, né, do planeta. Tudo bem até aí? O chat não tem nada. Vamos continuar. Eu acho que ele estava com luz porque ele inventou a lâmpada, né? Deve ser isso. Também. É que a invenção dele deve ter dado bastante, uma evolução na humanidade, com certeza, né? Eu acho que ele já tinha inventado lá a lâmpada LED, Léo, o Marcelo. Por isso que ele estava bem iluminado. Isso é com o Marcelo. Marcelo, conta aí, vai. É isso aí, OLED. Vamos lá, no templo, então. Então, depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que ele seria recebido no grande templo. Então, a gente entende que ele já deu uma melhorada, né? Então, foi autorizado, não é melhorada também, o tempo necessário que precisava, porque ele era recém-encarnado, né? Então, ele poderia fazer a visita no templo. Quem que ia falar? Alguém ia falar? Então, vamos lá. Abracei os companheiros um a um, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo, e sim, eu próprio é que seria colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família em nome do eterno amigo de Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus. Então, Bezerra, né, nimbado de intensa luz, tomou lugar entre a assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos, né, alcançou ao mestre divino sentida a prece. Então, ele fez uma oração que, né, no momento, melhorou todo aquele clima, né, que tinha naquele momento no templo. Então, ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e belos, ao o poder da oração. E as flores do recinto passaram a irradiar mais brilho. As lâmpadas ali eram as almas inflamadas. Então, todos, né, tinham a sua luz própria. Olha o que eles falam, que bonito. Pétalas de fluidificada substância azul começaram a cair sobre nós, portadoras de delicado aroma. Se desfaziam de leve em nossa fronte, como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo irmão. Então, ele fez, né, a oração, né, para Jesus, né, e todos, né, se inflamaram em luz, né, e aí, né, caíram aquelas pétalas azuis. Você vê que gostoso, né, esse momento que ele fala, né. Aí o Bittencourt Sampaio, né? Somos o fruto de nossa sementeira. Então, ele falando sobre nós, né? Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista, né, do nosso supremo equilíbrio. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Então, ele está dando vários conselhos, né? Falando de nós, da nossa existência. Então, não adianta a gente estar, né, encarnado
tendo que passar por certas provações, né? E ficar, né, na queixa ou no remorso de não ter feito o que você deveria ter feito. É indispensável planejar o bem, realizá-lo, semear a felicidade, colhê-la à custa de trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. Exercemos, né, severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. É o que ele fala, né? Nós somos bons em apontar o dedo para os outros, né, sem tentar verificar o que é que acontece dentro do nosso coração. Sabemos cair depressa, contudo, dificilmente nos decidimos levantar. Amemos o trabalho transformador, ou seja, o que ele quer dizer, né? Vamos trabalhar, né, em função da caridade, né? Um trabalho, que esse é o trabalho nosso transformador. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemos-nos em galhos secos e improdutivos. Então, a gente entende, né, que nós estamos aqui para trabalhar em prol, né, da caridade e do próximo. Se não fizermos isso, né, não teremos nenhuma retaguarda, né? Seremos aqui esses galhos improdutivos. Nós viemos para cá e não fizemos nada, né, em prol da nossa espiritualidade e melhoria, né, da nossa luz. A vida nada deve aos inúteis. Atravessa corajoso esta hora de transição. Reanima-te no Senhor e não te desfaleças. Então Jacó concluiu: cabia-lhe mudar de rumo. Fora agraciado pela benevolência dos amigos que rodeavam o seu espírito de ternura. No interior de seu ser, né, haviam sinais de inadaptação ao reino do Senhor. Então ele já se conscientizou de que ele tinha que, né, ter algumas melhorias interiores. Então Jacó concluiu, né, que ele ambicionava servir ao próximo, porém, antes disso, tornava-se indispensável construí-lo dentro dele mesmo. Então, não adiantava ele ajudar o próximo, né, se ele não tinha aquela coisa, né, o amor, a caridade dentro dele mesmo. Então, ele fala, embora a beleza indestrutível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmaram que ele não passava de um mendigo de luz. Então, ele mesmo, né, a própria consciência dele percebeu que faltava luz nele. Ele percebeu que realmente ele precisava melhorar em bastante coisa. Dúvidas até aí? Nada no bate-papo. Aquela imagem das pétalas caindo, né? E isso aparece em outros livros também, né? Que tem relato dessas pétalas, né? E eu acho que, na verdade, essas pétalas não é nada mais do que uma vibração que a gente recebe, né? E como no plano espiritual, toda a nossa... A gente não enxerga mais com o olho físico, a gente enxerga com o olho espiritual, né? Com a visão espiritual. Então, eu acho que a gente tem que carregar essa imagem quando a gente está fazendo o nosso evangelho no lar, que pede para vibrar a nossa casa, ou faz alguma vibração para alguém que está doente. A gente tem que ter essa imagem de receber essas pétalas azuis, que são essas vibrações do mundo espiritual, que recaem na nossa casa, recai sobre aquele ambiente ou aquela pessoa que a gente está pedindo, né? Então, a gente não tem os olhos aqui, enquanto na Terra, para enxergar, mas que a gente tenha esse olhar espiritual para conseguir receber, porque quando a gente potencializa numa imagem mental, as coisas parecem que ficam numa conotação mais forte, né? Mesma coisa quando você faz uma oração no início, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento para Deus e a Jesus. Então, a gente leva, né? Tira os pensamentos ruins e eleva. Eu acho que as vibrações que a gente tem que fazer também tem que ter nessa visão, né? Sim, é muito bonito, bem emocionante, né? Sim. Vamos lá. Priscila, só um detalhe, foi nesse momento porque o Bittencourt Sampaio ele estava no outro plano, então ele, como se, entre aspas, materializou naquele plano, não foi isso? Sim, isso mesmo. Porque você não viu eles falando que nesse tempo é que eles recebiam, né, toda a parte espiritual do plano superior. Então, palestras, alguma coisa assim, para alguns ensinamentos, vamos dizer assim, né?
Então, ele estava mesmo materializado. É isso mesmo. Quer dizer, isso mostra que o Bittencourt estava num plano que nem eles Sim. enxergavam, né? Se não tivesse essa Sim, condensação, né? superior a eles, sim. Então, agora o Jacó vai lá para a escola de iluminação. Ah, vamos lá iluminar um pouquinho. Então, na escola de iluminação. Então, aí o que foi falado para ele? Ó, procure ser menino outra vez, não guarde ideias preconcebidas. Então, todas as informações foram passadas para ele. Esqueça o homem de negócios que foi. Ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. A conquista da luz interior demanda certa violência aos interesses do eu e aos parentes afins. Então, a gente pode entender que, de repente, ele também só beneficiava, de repente, vamos dizer assim, só o círculo mais próximo, né? Também pode ser, também. Por vezes, tocados de afeição exclusivista, de amor próprio ferido. Isto, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, tal como se um material isolante nos afastasse do clima real da vida. Na reencarnação, não temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Chegado ao santuário do corpo físico, o homem ouvida os imperativos de sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras. Então, ele fala que, né, estando encarnado, a gente acaba esquecendo, né, da verdade absoluta, né, do nosso, da necessidade da caridade, né? Então, ele fala que a gente acaba fazendo coisas, né, que não tem esse propósito, né? Quando não se alvora um observador tirânico ou impiedoso, crítico dos próprios irmãos de luta. Vicia a mente na ociosidade, em face de gloriosa bênção recebida, e muitas vezes abandona a escola de carne, em deploráveis condições morais. Então, ele acaba, né, desencarnando sem ter feito nenhum tipo de melhora, né, na sua parte moral, pelos débitos assumidos, nos maus usos do livre-arbítrio, perante as leis inelutáveis que governam a vida. Então, as escolhas erradas, né, do nosso livre-arbítrio. Ele fala, 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva, na irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. Então, a gente demora muito, né, para passar, né, desse degrau evolutivo que ele está falando. Da terça parte restante, acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Então, fora do corpo terrestre, mais ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Então, esse trecho da cartilha, né? Vocês acham de que assunto, né? De que aula que nós já estudamos que eles estão falando aqui? A evolução das almas? É, evolução dos espíritos. Escala evolutiva, né? Isso. Então, ele falando que muitas as pessoas acabam não, né, evoluindo, umas se mantêm no degrau porque não aproveitam a oportunidade de evoluir, né? Isso mesmo. Então, a gente tem aquela aula, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, né? E formação dos mundos. Ele está falando que existem moradas para cada, né, tipo, né, de degrau evolutivo em que a alma se encontra. Então, a formação no mundos, né? E há várias moradas na casa de meu pai. Aí ele continuando. Então, toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma, então a gente já tem esse germe do amor, né? Depende muito de nós. Então, quando nós, né, desenvolvê-los ampliamente através dos séculos incessantes, nós conquistaremos as qualidades do sábio e do anjo, que revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade humana. Então, a gente tem, né, essa possibilidade de chegarmos até a angelitude.
né? Vai depender muito de nós, né? De nós estarmos nos melhorando e iluminando nós mesmos, né? Tá? Então, esses foram alguns, digamos, ensinamentos passados para ele. Agora a gente vai, né? Ensinamento inesperado. Então, ele foi praticar agora o ensinamento que ele recebeu. Então, aí o Jacó, né? Então, ele está dizendo assim: iríamos ao rio, onde receberemos valiosas bênçãos de fé. Procuraríamos alguns casos de doutrinação e socorro. Então, ele foi encaminhado, que lembra que ele lá no centro, ele trabalhava com os alcoólatras, né? Então, ele ia ver agora em espírito como é isso, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, procuraríamos alguns casos de doutrinação e socorro, junto aos quantos funcionáramos e aplicáramos, então, os princípios recebidos. Jacó, né, ele fala aqui, ó, já havia doutrinado o terrível obsessor quando estava encarnado. Como é possível, né? Tanto tempo de obsessão. Olha lá, o Marcelo. E qual era o comportamento dos médiuns que trabalhavam com ele, né? Então, ele fala como, né? Tanto tempo de obsessão, né? Para esse alcoólatra aqui, né? Então, antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro dos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando você está numa sessão mediúnica, né, o médium, ele consegue, de qualquer forma, digamos, segurar alguns ímpetos porque você aprende isso, tá? A prática da mediunidade, que quando você for, né, receber uma informação de um espírito que vá se comunicar, então você segura, né, o fato de todo a manifestação dele, porque tem a corrente, tem os médios, tem tudo isso na sessão espírita, você tem todo esse amparo. Agora, no plano espiritual, ele está dizendo que é diferente do que aquele das armas verbais, né? Vamos ver como é que acontece. Então, achávamos ali, né, esclareceu o prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Então, ele não estava mais usando do elemento físico da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta. Então, ele está dizendo aqui que ele está bem, né? Ele não está mais na... Porque existem 3 casos, né, de obsessão. Então, primeiro, tem a parte que é a fascinação, né? Tem a obsessão e possessão, né? A possessão quando ele já está bem arraigado, né? Então, ele fala, então verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão. Então, ele praticamente, ele não tem mais controle sobre a sua razão, né? Quem tem controle sobre ele é a entidade, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médios, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes. Aqui que eu falei para vocês, o médio ele consegue controlar, exercendo determinada censura, né, sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar, tá? Numa sessão mediúnica, o médico tem esse controle. Era uma triste figura, né, de um vampiro que provocava gestos de pavor, se ele pudesse ver. Então, se você conseguisse ver, né, no plano físico, né, você ia se sentir completamente pavor, né? Então, era um espírito endurecido, né, arremessava sobre Jacó forças envolventes e perturbadoras. Por quê? Porque o Jacó está como iniciante aqui, né? Então, ele está dizendo que a entidade já estava, né, lançando sobre ele nessas forças perturbadoras. Então, Ornelas, que já era um espírito que estava lá, né, junto dele, ajudando, né, nessa doutrina, para sentir a situação, né, pediu para que Jacó ficasse preparado para ouvir e falar com serenidade. Vamos ver o que acontece. E o irmão Jacó teve a ideia de adiar a experiência. Por quê, né? O que será que aconteceu? Que ele estava lá, ficou com medo? O que será que a entidade falou para o Jacó, que ele ficou com medo de prosseguir nessa experiência dele? E alguém tem alguma ideia? Que ele não tinha luz. Aí começou a bombardear ele, né? Não é? Ele conhecia, né? Porque foi
nas sessões espíritas era essa entidade que ele tentava tirar, né, desse Sim. alcoólatra, Era né? conhecido. Porque o Jacó não tinha luz? Aí ele fala um monte de coisa, né, gente? Vamos ver? Vamos lá. Aí o espírito. Ah, eu achei a parte muito legal. E você, nem depois de morto desiste de me apoquentar, né? Essa foi bom, né? E aí ele fala, Jacó, sim, não desisto, porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe a luz. Então ele vai lá querendo doutrinar essa entidade, né? Aí a entidade responde para ele, mas não lhe vejo alguma luz. Como quer me dar o que não tem? Gente, coitado do Jacó, né? Aí o Jacó, mas o Jacó, você vê, ele estava um pouco mais equilibrado. Ele fala, trabalharei sinceramente no bem, até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. Então ele fez a resposta certinho, né? Ele está trabalhando, hoje ele não tem a luz, é isso que a gente tem que falar. Muitas vezes numa sessão, o pessoal comenta, né, que numa sessão mediúnica, quando o doutrinador ele vai querer doutrinar o espírito conhece, né, aquele doutrinador, né, como um livre aberto. Então ele começa a falar um monte de coisas. Se o doutrinador não for equilibrado, ele não consegue, né? Porque ele acaba mostrando, né, toda a imperfeição, né? E você tem que ter aí uma postura de que, né, para conseguir conversar, né, com a entidade. E o espírito obsessor, ele sabia que se ele falasse da luz, ele ia desequilibrar o Jacó, porque era uma coisa que estava perturbando o Jacó. Então, o espírito obsessor, ele conseguia também, de certa forma, entender o pensamento do Jacó, né? E numa sessão mediúnica, às vezes você acha assim, não, tudo bem, vai logo na primeira sessão, na primeira reunião que vai ter com o obsessor, já vai conseguir separar. Não funciona dessa maneira, né? Tanto que a gente está vendo no exemplo aí, né? Demora muito, porque para você conseguir fazer com que aquele espírito entenda, a princípio ele está muito endurecido. Então, aquilo é um processo longo, né? Tanto que o cara fala assim, de novo você aqui, né? Agora aqui nós estamos no mesmo plano e você ainda continua, né? Ou seja, é difícil mesmo, né? Então... não é um processo demorado mesmo. Ao espírito, não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, muitas vezes acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária. Agora quer ser apóstolo? Nossa Senhora, essa pegou, né? Coitado do Jacó. Aí Jacó concordou. Aí o que ele fez? Ele respondeu, entretanto, né, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Então, ele foi sincero, ele estava querendo mostrar que ele está querendo melhorar, né? Creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. Então, enquanto ele não vai mudar de ideia, então ele está dizendo que ele vai continuar trabalhando, né? Assim como ele estava encarnado, como desencarnado, né? Na questão do espiritismo e na doutrinação. Então, graves reflexões atingiram Jacó, né? Então, quais seriam, né? Então, apontamento salutar, a gente para entender. Então, aí ele perguntou, afinal, quem doutrinaria, né? Quem doutrinara o caso? Né? Seria ele o portador do socorro ao espírito infeliz? Ou for o espírito sofredor quem o beneficiaria com a verdade? E aí? Né? Então, a gente tem que entender que nem sempre o verdugo ele é ruim, né? Ele está apontando algo que a gente precisa melhorar. Então, às vezes, e isso é um bom, né? É um bom sinal para nós também. Não é? Porque é sempre pela dor que a gente aprende mais rápido, né? É pela dor, com certeza. Pelos beliscões. Então, lá vem ele. Aí, ó, apontamentos. Então, a gente tem que agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que demonstram nossas necessidades, né? Então, às vezes a gente está com alguém do lado que fica toda hora te beliscando, então você vai perceber que você precisa prestar atenção naquilo que ele está te apontando, né?
Por quê? Porque ele fala assim, quem nos amam destacam-nos para nós, né, as qualidades excelentes do nosso serviço já feito. E aqueles que nos desestimam, né, indicam, né, com fraqueza rude, as imperfeições que ainda conservamos conosco. Né? Todo mundo sabe que é bem isso mesmo, né, gente? Não tá, aqui não estamos falando nenhuma, né, não é uma coisa, nenhuma novidade para vocês, né? A base de nossa iluminação está na capacidade de tolerar as observações rudes. O progresso é obra de esforço mútuo. Então, os dois vão progredir, né? Um progride de uma forma, né? E a gente vai progredindo junto. Então, todos vão progredindo ao mesmo tempo. Eu apontando, né, aquele erro ali, a outra pessoa, né, o outro erro, e a gente vai, né, todos vão crescendo juntos. Então, é o progresso mútuo. Assim, então, o irmão Jacó percebeu e refletiu naquele minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. São os juízes do mundo que nos apontam essas imperfeições. Então, as reflexões para nós, né? Depois da morte, né, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco, né, entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. Então, por mais de 200 dias, né, consagrava-me à teoria de iluminação na escola e à prática intensiva dos ensinamentos. Ou seja, ele ficou 200 dias entre estudo, né, e prática intensiva dos ensinamentos que estavam sendo mostrados para ele lá. Aí, né, num momento, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados. O que é clérigos mesmo, gente? Padres. Ah, tá. Os quais evidenciavam nas palavras e nos gestos profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror, né? Porque o Jacó, ele criticava muito, né, essa parte da Igreja Católica, né? Pergunta: como Jacó conseguiu resolver esse ataque, né, desses padres, né? E qual a diferença, né, em seu comportamento? Ele melhorou, né, desde quando ele começou a atuar, né, aprender aqueles ensinamentos na escola de iluminação? O que será que ele fez? Ele conseguiu melhorar? Ele teve êxito, será? O que acontece? Ele não atacou, né? Oi? Ele não atacou, ele foi humilde, né? Explicou para eles como é que eram as coisas. Foi nesse momento que veio a iluminação dele, não foi? Isso. Vamos lá. Ele foi no quarto e orou? Sim, ele orou também. Parece, Mas tem uma diferença aí, né? Porque das outras vezes eu acho que não tinha aquela coisa, né, de sentimento bem né, pelo próximo, né? Vamos ver então. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que se achava em pleno curso, e isolando a mente da gritaria infernal, porque eles estavam gritando, né? Colocou-se em meditação. Meditação. Não nos aconselhar o Senhor, né, a orar pelos que perseguem. Então ele começou a ter aquele, né, reviver os ensinamentos que foram passados para ele. Aí, tocado por sincero desejo de auxiliá-los, ele entregou-se à prece, tá? Ele estava realmente com interesse de ajudar, né? Não como de outras vezes, em que ele emitia palavras de louvor e súplica com bases menos profundas no sentimento. Então, não é igual das outras vezes que a pessoa ora sem sentimento, né? Então, foi diferente. Intentava com toda a alma, né, ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom nele mesmo?
Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura, em todos os dias da vida. Atendê-lo-ia o apelo, viria em socorro de suas necessidades. Nunca, talvez, né, como naqueles momentos, ele se sentiu tão fortemente interessado por alguém, né, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhas, né, dele mesmo, né? Então, ele nunca se sentiu com tanta vontade de auxiliar, né, sem ser, né, aos parentes mais próximos, irmãos e filhas, né? Então, Bittencourt Sampaio, né, falando assim para ele, né, depois que ele orou com aquela fervor, né, com aquele fervor, né, aí ele falou para ele: não te admires da claridade que te rodeia, né? Ela pertence a ti. Nasce de suas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. Então, a concentração de amor verdadeiro produz a bendita claridade da alma. Então, é o amor verdadeiro, né? É o que ele está falando aí. A vontade que ele tinha de ajudar, né? Não amor mesmo pela criatura, pelo irmão, né? Não pelos filhos, né? Pelos próximos. Amor verdadeiro, né? Sem distinção. Quais as lições, então, destacadas por Jacó no final do livro, né? Então, já estamos terminando. Não sei nem como é que está nosso tempo aí. Eu estou sem relógio aqui. Então, o que ele destacou? Tá tranquilo? Tá. Quais as lições destacadas por Jacó no final do livro? Então, vamos ver o que ele destacou dos ensinamentos, né? Aí ele falou: pouco a pouco, perdi o interesse pelas indagações de toda sorte e, quando em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Então, ele sempre esperava, né, a vez dele, ele não era mais aquela, né, do jeito que ele era antes. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual, e por isso aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Então, não pensar muito, não é só nele exclusivamente, né? Compreendi que praticar o bem, né, dando alguma coisa de nós mesmos nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é um dom sublime, por excelência, né? E em razão disso, preparava-me para ser mais espontâneo e desinteressado no concurso fraterno. Então, eu iria trabalhar mais, né, para as pessoas sem nenhum interesse, mais eficiente e pronto na ação de servir, né? Estaria pronto para ajudar ao próximo. Então, aí até me fez lembrar o que a Margarete falou do desinteresse, né, no auxílio, né? Quando a gente estava falando lá, ele fez tanta coisa, tal. Então, de repente, com essa frase aí, a gente percebe que talvez esse auxílio que ele dava na época tinha um pouco de interesse, talvez, né? Aquela coisa de você estar, por exemplo, eu vejo assim, você fez lá um negócio, no Facebook, não é? Sim, manda então, uma selfie com a mão dando a esmola, né? Então... mais ou menos isso mesmo que ela falou, da mão direita, né? É bem isso mesmo. Eu acho que aí a gente terminou, né? Vamos lá. Então, longas conversações sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o saber, né, com que se me apresentavam. A princípio, né, quando interpelava Marta e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Suportava, né, sereno, as palestras, as cumpridas palestras com entidades sofredoras, necessitadas de desabafo, valendo-me tais ocasiões para a ministração de ensinamentos redentores. Então, ele está mostrando aqui também que, né, a todo momento ele está aprendendo, né? Porque cada situação de doutrinação também é uma situação diferente, né? É um aprendizado diferente. E cabe a nós estarmos, né, percebendo a situação. O amigo Andrade, presente, né, à reunião, asseverou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento.
A morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras, intensifica-o, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso e fiel. Então, intensifica, né? Nós continuaremos a nossa tarefa de estar ajudando. No caso dele, ele vai trabalhar, né, como ele sempre trabalhou, né, ajudando na parte do espiritismo. Constituiríamos, então, pois, né, um conjunto de servidores do Evangelho da Redenção, né, interessados e entendê-los, né, dentro das mais amplo dinamismo espiritual. Então, nós, né, praticamente somos toda uma família, né, espiritual, com o intuito de estarmos ajudando aos espíritos que são, de certa forma, que têm desconhecimento, né, da vida espiritual. Nós estamos aqui tendo esse conhecimento para estarmos sendo propagadores, né, para não ter aquela ignorância, né, entender a nossa real função, né, de estarmos aqui encarnados. Então, terminamos por aqui. Tudo posso naquilo que me fortalece. Então, a gente caminhando sempre com Jesus, vamos sempre conseguir, né, atingir os nossos objetivos. Enfim, e aí? Nem sei como é que está o nosso tempo. O pessoal tem mais alguma coisa? São 13h16. Tá. 15. Também tem aquela... pode falar, Pode Maria. interromper o compartilhamento, né, Pri? Pode interromper. Lorena. Tem bastante tempo ainda. Pensei que tivesse com o tempo meio corrido. Aqui foi rápido. Alguém Então, tem alguma situação que apontou, que nós não falamos, que queira falar agora? Porque às vezes a gente colocou o que nós pontuamos, né? Que a gente achava que era importante falar, porque de repente tem alguma outra coisa que tem, né, que o pessoal tem dúvida, que viu no livro, que a gente não falou, né? Porque a gente acabou pontuando o que a gente achou como sendo importante desse conhecimento, né? Se alguém tiver, aproveita agora, porque depois, a partir da semana que vem, não falaremos mais sobre o livro, né? Pode ser de qualquer capítulo, qualquer coisa, a gente verifica. Nesse final, me lembrou aquela frase lá, até acho que foi do São Paulo, não é? Saulo, que... Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, que a fé sem obras é morta, uma coisa assim, não é? Foi dele? Quer dizer, não adianta... não sei se é dele ou do Allan Kardec, eu não sei, não lembro. Sempre confundo isso aí. Porque não adianta você ter a fé, que ele estava tentando, né, na vida toda dele, mas ele não tinha aquela... Ele fazia, mas talvez como se fosse por obrigação, né? Não fazia por amor mesmo, né? Foi essa sensação. Mecanicamente, né? Mecanicamente. Mas o Filipe falou que ele saía dali, né, da obra dele, e não fazia o que ele falava, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Uma coisa assim, né? Terminado aqui o compartilhamento. Não, o que eu achei interessante, o Espírito está falando para ele... você acabava de me dar um conselho e saía na rua e fazia o contrário. Eu falei, que moral, né? Como é que você vai ser um doutrinador, né? Você fala, né? Dá o conselho, aí lá na fora eles acompanham para saber se você está fazendo aquilo que você está falando. Né? Com certeza. Para a gente, né? Toma cuidado aí com o que você fala, porque estão sempre acompanhando, estão vendo, estão percebendo o que você está fazendo, né? É bem assim. Nesse sentido, é melhor ser verdadeiro, né? Oi, fala, Rosa. Não, pode falar, Marcelo. Não, nesse sentido, é melhor você ser o que você é mesmo. Não adianta você ficar mostrando algo que você não é, porque não vai dar em nada, né? Não, até porque ele consegue enganar as pessoas talvez encarnadas, né? Sim, sim. Se ele não engana nem a ele mesmo, nem a ninguém superior. Fica né? quietinha, tá? A mamãe está assistindo aula. Tem que saber dos seus defeitos, tá consciente, né? Tem que tentar melhorar. Eu achei interessante, né? Porque ele era um cara estudioso, né? Ele estudava na federação, ele ajudava, né? Ele dava passe, ele fazia doutrinação, ele fazia voluntariado, ele auxiliava, mas a sua reforma íntima ele não fez. Né? O que ele tinha que interiorizar, o que ele tinha que exemplificar para dentro dele mesmo, né? O que ele tinha que somatizar,
ele não somatizou. E aí, quando ele foi no plano espiritual, ele falou assim, espera um pouquinho, eu já fiz uma porção de coisa, já vou chegar lá com aquela lâmpada de 200 watts. E aí não tinha nada, né? Não tinha nem aquela coloridinha. Buraco negro. Ele não tinha nada. E aí, com a bandinha tocando. E aí foi caindo a ficha dele devagar. Tanto que ele teve que voltar a estudar. Ele falou assim, olha, o que eu li, eu não aprendi. Né? Então, eu vou ter que fazer uma outra releitura daqueles todos os ensinamentos que eu tive a oportunidade de ter, que ele teve a oportunidade e que ele não assimilou da forma correta. Né? Então, valeu tudo aquilo que ele fez de caridade? Lógico que valeu. Né? As pessoas foram atendidas, as pessoas ainda estão sendo atendidas por aquilo que ele montou. Né? Então, foi um bom legado que ele deixou. Mas o legado do seu processo evolutivo, ele poderia ter dado um passo maior. Ele subiu o degrau, subiu. Podia ter subido 2, 3, mas subiu um só, né? E ele achou que estava no auge já, né? E outra coisa, quando os espíritos lá, os obsessores, falam assim, mas você era arrogante, né? De certa forma, eles falaram, né? Tanto logo no começo, as características dele, ele era muito incisivo, tal. Ou seja, ele teve todo o ensinamento e não percebeu que você tinha que ser humilde no trato com o outro. Eu sei, então eu estou sabendo tudo. E aí, como é que eu vou agir em relação ao outro? Cadê a sua humildade? Que foi o que ele começou a aprender. A humildade. E aí, quando conseguiu entender que ele primeiro tinha que ser melhor para poder ajudar o outro, aí ele falou, bom, então é por aí, né? Então eu tenho que voltar a estudar. Aí ele voltou a estudar, ficou lá uns dias estudando, fez um intensivão, depois fez um estágio, né? Foi lá fazer o estágio. Ou seja, veja como as coisas funcionam aqui como lá. Né? Ou seja, a gente aprende e depois vai colocar em prática. Só que a nossa prática é o nosso dia a dia. A gente não precisa esperar ir para uma situação crítica, né? Para uma doutrinação tal. A gente pode fazer a nossa mudança já hoje, né? No nosso dia a dia, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, compreender uma situação difícil, aceitar uma doença, ou seja, são todos os ensinamentos que a gente teve durante esse livro que a gente já pode colocar em prática, né? E não precisa desencanar para poder fazer. A gente quer fazer um outro curso lá, mas seja de outro aspecto, né? Em outra especialização, né? MBA. MBA, né? Eu estava que nem a Jacó, o Jacó já achava que nem eu, a gente já ia para o mundo dos felizes. Se ele não foi, eu estou a léguas ainda, tadinho. E o Marcelo já está achando que o nosso lar está de boa, né? Já está ótimo. Não é no nosso lar, onde ele estava, para mim tá bom. Ixi, tá bom demais. Aquele lugarzinho lá. Já está no lucro, né? Pegar um sítiozinho lá, perto daquela catedral lá, tá bom. Ele fala, né? Eu gostei, aquele que ele fala, ele é como é que era? Um espírito e espírita, né? Como é que é lá que você falou? O primeiro livro foi um livro por um espírito espírita para os espíritas, né? Por quê? Porque o espírita ele mostrou a posição de um espírita, ele era um espírita, né? Então, ele mostrou que não adianta, né? Você está lá trabalhando, doutrinando lá tal, e você não faz a reforma íntima, né? É um puxão de orelha para nós espíritas também, né? Não adianta fazer o básico 1, né? Não adianta, tem que pôr em prática, né? A teoria não pode estar desvinculada da prática, né? Exato. Porque às vezes você caminhar junto. Viu, Margarida? Não adianta tirar nota alta, não. Tem que pôr em prática, menina. Que isso? Marcelo tem cada uma, né, Marcelo? É bem assim. Nós estamos lascados. Menina, eu queria aproveitar e comentar uma coisinha só a respeito dessas mortes que a gente teve aí, com grande comoção, né? Do Paulo Gustavo, do Bruno,
o fato das pessoas estarem aqui, né? Porque a gente sabe o quanto a oração é importante para essa passagem, porque o próprio livro mostra isso para a gente, né? E eu fiquei pensando no quanto essa, como se diz, essa paixão das pessoas por essas desencarnadas, o quanto isso prende eles aqui na Terra, o quanto isso dificulta ou facilita o desencarne deles. Então, eu já andei lendo algumas coisas e explica assim que quando o espírito tem uma repercussão assim na sociedade, eles cena da vida, por exemplo. Exato, né? Eles são afastados para eles não sentirem tanto essa comoção, né? Então eles eles vão para um outro, ou seja, eles são protegidos para não ter essa comoção tão grande, né? E aí teve um outro fato que quando existe isso no caso de pessoas assim meros mortais como nós, né? Mas que quando a família está muito próxima e está pedindo muito para esse espírito ficar, na verdade a gente tem que pedir pela misericórdia divina, né? Porque na verdade a gente não tem o conhecimento do que é necessário para aquele espírito, né? Então a gente tem que pedir, na verdade, que seja feita a vontade de Deus. Mas como você está ali, é o teu pai, a tua mãe, é teu filho, sei lá, é o teu querido que está ali, você quer que fique, né? Então, o que acontece? Às vezes, o que de repente, vou dar um exemplo que aconteceu com Paulo Gustavo, mas em alguns livros já tem esse relato, alguns livros espíritas, né? Que quando a pessoa já está quase desencarnando, às vezes ela está até meio em coma, ela dá uma voltada, ela volta, ela tem esse auxílio da espiritualidade superior, ela volta, ela dá uma melhorada assim inesperada, e aí a família se acalma, e aí conseguem os liames serem cortados, né? Porque a família parou de fazer aquela pressão para aquele espírito ficar, né? Então, ou seja, ele está melhorando, então a pessoa está melhorando, então a família começa a agradecer, né? Ai, que bom, tal. E aí foi o que aconteceu, de certa forma, com o Paulo Gustavo. Ele voltou, conseguiu dar um tchau, né? Entrou em comunicação e depois ele logo desencanou, porque ele também já estava mesmo desenganado, não tinha mais condição, né? Ele já estava muito comprometido. Então, isso acontece em alguns relatos da espiritualidade. Volta, se despede de uma certa forma, acalma a família e a espiritualidade tem uma facilidade para poder desligar. É bem isso, né? Mesmo. E quando são muito porque assim acontece isso. Isso que você comentou de a pessoa ser colocada à margem, né, para não captar tanto essas energias, eu acho que é uma coisa saudável, né, para o desencarne da pessoa, porque eu fico pensando nisso, porque assim como algumas pessoas têm consciência e rezam para que ele tenha um caminho de luz, enfim, rezam para que ele siga o caminho dele da melhor forma possível, muitas pessoas rezam para que essa pessoa fique aqui, né? Como se isso fosse possível. A pessoa já foi, mas as pessoas querem ela de volta, né? E isso é uma coisa que a gente sabe o dano que causa no plano espiritual, né? Fica um negócio mais complicado, né? Fica mais difícil, né? Porque se o espírito também quer ficar e não tem essa compreensão de que o que tem que acontecer que seja o melhor, né? Então, aí fica mais complicado mesmo, fica uma dificuldade maior, né? Tanto que, quando a gente está doente, né, na verdade, a orientação espiritual é que a gente peça força para continuar tendo coragem e resiliência e resignação para você cumprir com aquela dificuldade. Se você tem uma determinada doença, é porque você precisa passar por aquilo, né? Então, se você, de repente, se você foi negligente, aí tudo bem, se é pela sua ignorância encarnada, né, que você está passando. Ou se é por uma outra questão, de uma outra vivência que a gente tenha e que precisa passar, então que Deus nos dê força para a gente conseguir passar por aquilo, né? Porque se eu quero ser curada,
isso pode acontecer, você pode ser curado. Só que a dívida que você acarreta aumenta, que você pediu para ser curado. Você aumentou a tua dívida. Então, vai ter uma outra situação? Vai. E aí você vai ter que encarar, porque você pediu para, naquele momento, não ser. Então, ou seja, a conta chega. A conta chega. Agora, como é que você vai pagar? É vigiar, não é 24 horas, é 48 horas. Em um dia. Eu prefiro pagar sempre à vista. Com certeza. Já paga logo. Parcelado não dá certo, não, porque você sofre mais. Não. Mas você sabe muito mais. desse caso de. Muito mais. Eu acho que meu primo foi mais ou menos isso. Eu acho que rezaram bastante para ele permanecer. Você sabe que ele sofreu bastante. Eu acho que antes teria sido melhor ele ter ido naquela época, agora ele já desencarnou. Mas quando ele ficou em coma, a mãe, sabe, a mãe e a irmã ficaram lá chorando, rezando por ele, sabe? Aí até que ele voltou, mas ele voltou numa condição assim de dependência total da família. Então, até que ponto isso, como você falou, seria viável para a família? Elas rezaram bastante, só que assim, elas tiveram bastante trabalho com ele, porque ele ficou dependente delas por um bom tempo, não sei quantos, foi um ano, 2 anos, entendeu? Então, às vezes, era preferível que Deus, né, tivesse, não, né, naquele momento, né, tivesse ido, né, levado. Então, a gente pensa, será que não foi isso também? Rezaram tanto para que ele permanecesse, né, na Terra. Você viu o que aconteceu, né? De repente, ele sofreu mais, né? Ele sofreu mais, com certeza. Então, a gente tem que, como a Luzia falou, né? Misericórdia, né? Ver o que é melhor naquele momento, porque depois sofre a família e sofre ele também, né? E é bem isso mesmo. Agora, nesse livro, a gente até viu que muitos espíritos, né? Sei lá, milhões, sei lá quantos, ficam por aqui mesmo, na crosta da Terra, né? Aqui mesmo, junto com a gente. Quer dizer, não existe uma regra, quer dizer, a gente fala assim, a pessoa morre e vai para tal lugar que tem afinidade, mas ele pode, eventualmente, por livre-arbítrio, ficar aqui. Sim. Tem essa opção, não é isso? Sim, é o seu pensamento, né? A sua vibração, né? O que você quer. Né? O seu apego, né? O quanto você está ligado aqui na Terra, né? Quer dizer, tanto a pessoas, quanto coisas, quanto bens... Né? E a desinformação. Fica na própria casa, quer dizer, a gente chama que está obsediando os familiares, mas está querendo conviver, né? Continuar. Sim, né? Às vezes é uma forma que ele nem conhece, ele está lá achando que está ajudando, mas ele não está ajudando. Tem muitos casos de livros que a gente vê, a pessoa acha que está ajudando, mas ela está lá atrapalhando, né? Ela está sendo um obsessor, né? Indiretamente, ela não está sabendo que ela está sendo um obsessor, né? Então, eu vi que eles falam muito que o que pega muito essa desinformação, né? A pessoa não saber dessa coisa da vida, né, espiritual, né? Porque acaba ocorrendo tudo isso. E esse processo não termina nessa coisa de não perdão, que o não perdão causa obsessão, né? E a obsessão continua. Então, essas ligações. Até não sei se foi o Costa que comentou uma vez, não me lembro, que assim, a nossa questão da Terra é o perdão, né? A nossa solução, a nossa Terra hoje, o que temos que resolver é a questão do perdão. A partir do momento que resolver essa questão do perdão, acho que desvincula um monte de coisa, né? E acaba resolvendo um monte de processo de obsessivo. E o apego, que como falaram, né? Porque às vezes, por exemplo, você morre, aí tem toda a sua família, tal, você prefere ficar aqui do que ir numa colônia longe, tal, que você não tem entendimento que pode eventualmente voltar para visitar, né? Quer dizer, cada um vai tomar a decisão se for permitido, né? Lógico. Elas, de acordo com cada crença, elas acabam seguindo de acordo com a sua crença, né? Então, por exemplo, aqueles que acreditam que depois que morre descansa, eles ficam ainda um período naquele pensamento, depois eles vão sendo despertados e orientados, né? Então, ou seja, a pessoa que passa por essa encarnação acreditando nisso, ela quando desencarna acontece isso com ela, mas aí depois ela vai, isso nos livros vai explicando, né, o que acontece. E por isso que quando a Priscila falou do perdão, e é interessante, por exemplo, que quando a gente faz as nossas preces, a gente peça perdão
para os nossos inimigos, que nós fizemos, ou nessas vidas ou em outras. E se eles podem estar próximos, a gente não lembra, mas eles sabem o que nós fizemos. Então, peçamos perdão a eles e mostremos que a gente está tentando melhorar, porque isso é uma maneira da gente também ajudá-los a eles seguirem o caminho. Porque a partir do momento que eu estou em outra energia e eu assumo alguma coisa que eles talvez queiram talvez escutar o meu perdão, né? Eles escutam e eles conseguem se libertar, e aí se afastam e são direcionados. Então, a gente se ajuda, né? E ajuda aqueles também que estão precisando, né? Que você fala assim, olha, realmente, olha, a Luzia aprontou para mim para caramba na outra encarnação, mas ela está um pouquinho melhor, né? As provas que elas davam, né? A gente Outra tá coisa que eu lembrando, gosto de Eu falar dou perdão, eu dou perdão. Obrigada, Sônia. Eu vou te perdoar, fica tranquila. Vou dar um beliscão, eu vou dar um beliscão. Eu dou beliscão. Que dá até uma animada, é que ele fala que nunca nós fomos tão bons como nós somos agora. Então, ou seja, como a gente evolui, a gente está melhorando, né? Então, eu estou melhor hoje do que eu tive em outra encarnação, né? Então, se eu estou melhor, então, que bom, né, que eu estou melhor. E tu dá uma animada, né? Dá uma animada. Né? Ô, Luzia, a nossa melhor versão. Exato, é a nossa melhor versão. É o 5G. Não vai ter que melhorar, mas vai ter versão, que né? melhorar. A evolução tem que ser constante, né? Tem que estudar mais para a próxima prova, hein, gente? Exato. Não, se vocês foram bem na do Jacó, o resto é tudo fichinha, gente. Tudo bem. Tudo bico, né? Tudo bico. Tudo bico. Então, obrigada, gente, então, pela atenção, né? Então, a gente agradece. Obrigada. Todos também foram bens, né? Ganhando aí os pontinhos. Vai todo mundo ficar com 10 aí na média. Isso, Nossa, os 5 pontos garantidos. Parabéns. Né? Depois aí todo mundo já passou de ano, não tem sem. Então, vai ter um questionário que vocês vão receber daqui a pouquinho, vou dar um tempo, depois eu vou mandar logo. E esse questionário, na verdade, vocês vão ter que dar uma lida, vão ter que dar uma consultada no Livro dos Espíritos, tá? Para conseguir responder, porque como é o questionário pré-aula, né? Vai ser a aula que eu vou dar na semana que vem. Mas está bem simples, mas vai ser necessário vocês darem. Mas tem umas pegadinhas, né? Não tem pegadinha, não. Basta. Eu quero ser perdoada, Sônia, senão eu já não vou ser perdoada. Verdade. Não participa, não. Mas vai ter que dar uma folheada lá no Livro dos Espíritos, tá? Para poder conseguir responder numa boa, tá bom? Tá, com joia. certeza. É o que a gente faz toda semana, né? Do pré-aula é isso. No pré, sim. No pós é que às vezes facilita, porque tem a aula já, né? Mas nesse pré realmente não tem nada. Então vai ter que dar uma xeretada lá no Livro dos Espíritos. Então tá, então vamos fazer a nossa prece final? Então vamos lá. Então, com essa alegria no coração, com esses ensinamentos já todos interiorizados e assimilados para a nossa evolução espiritual, agradecendo a espiritualidade que envolveu a Priscila nessa aula maravilhosa, nessa conclusão do livro Voltei, e peçamos para que Deus nos ilumine o nosso caminho, a nossa caminhada, assim como da nossa família, de todos aqueles que estão necessitando, pedindo muita proteção para Deus e Jesus, para os nossos mentores, e que sigamos com alegria, com benevolência, com caridade, com a nossa jornada evolutiva. Obrigada a todos que estiveram presentes e aguardando vocês na próxima semana. Graças a Deus e graças a Deus e graças a Jesus. Boa semana. Boa semana, obrigada.